gargalhou na frente de todos e mandou ela ligar para quem quisesse. Ela obedeceu. Mas quando ele descobriu quem atendeu do outro lado, o sorriso morreu e o silêncio que tomou aquela sala mudou tudo para sempre. Você tem 5 minutos para sair dessa sala antes que eu chame a segurança. A voz de Ricardo Alvarenga cortou o silêncio da sala de reuniões, como uma lâmina. Ele estava recostado na cadeira, com os braços abertos e um sorriso de canto que não tinha nada de simpático. Na mesa comprida à sua frente, 7 executivos observavam a cena sem mover um músculo. Nenhum deles ousava interferir. Nenhum. Alessandra Moreira estava de pé, no centro daquela sala, segurando uma pasta com as 2 mãos. Não tremia. Não chorava. Mas qualquer pessoa que olhasse nos olhos dela naquele momento saberia que por dentro, cada palavra daquele homem estava rasgando algo que ela levou anos construindo. Senhor Alvarenga, eu só preciso de 2 minutos para explicar. 2 minutos? Ele a interrompeu, rindo alto e olhando para os executivos como quem convida a plateia para o espetáculo. Gente, vocês estão ouvindo isso? A temporária quer 2 minutos do meu tempo. Do meu tempo. Sabe quanto custa 1 minuto meu, querida? Felipe Braga, o diretor jurídico, pigarreou no canto da mesa. Conhecia Ricardo havia anos e sabia que quando ele começava assim, não havia freio. Mesmo assim, tentou. Ricardo, talvez a gente possa ouvir o que... Felipe, Ricardo cortou sem nem olhar para ele. Quando eu precisar da sua opinião sobre quem merece falar comigo, eu peço. Até lá, fica quieto. Felipe baixou os olhos. A sala inteira baixou os olhos. Alessandra respirou fundo. Sabia que estava pisando em campo minado. Sabia que cada segundo ali era um risco. Mas também sabia que, se não falasse agora, talvez nunca mais tivesse outra chance. Ela pensou no filho. Pensou na mãe. Pensou em todas as noites que passou em claro estudando aqueles documentos na mesa da cozinha, enquanto o mundo dormia. Não tinha chegado até ali para recuar. Senhor Alvarenga, encontrei uma inconsistência grave no contrato com o Grupo Mendonça. Se o senhor assinar do jeito que está, a empresa pode perder. Pode perder? Ricardo se levantou de uma vez, a cadeira girando para trás com a força do movimento. A sala inteira congelou. Ele se apoiou na mesa e inclinou o corpo na direção dela. Quem é você para me dizer o que eu posso ou não posso perder? Você é o que aqui? Temporária. Nem efetivada é. Entrou aqui faz o quê? Algumas semanas. E já quer ensinar o dono da empresa a fazer negócio? Cláudio Novaes, o diretor financeiro, soltou uma risadinha baixa. Não era uma risada de maldade. Era de nervoso. Mas foi o bastante para Ricardo se sentir validado. Mônica Esteves, diretora de operações, desviou o olhar para a janela, fingindo que não estava ali. No fundo da mesa, Bernardo Lopes, diretor comercial, apertava a tampa da caneta repetidamente, o único som além da voz de Ricardo que ousava existir naquela sala. Tá vendo? Ricardo abriu os braços triunfante. Aqui todo mundo sabe como as coisas funcionam. Menos você, pelo visto. Uma menina que entrou para organizar arquivo quer revisar contrato de 80 milhões. 80 milhões? Você sabe sequer o que significa esse número? Alessandra sentiu o rosto arder. Não de vergonha, de indignação. Cada célula do corpo dela gritava para virar as costas e ir embora, preservar o pouco de dignidade que restava. Mas ela lembrou da voz do filho, naquela manhã, antes de sair de casa. Mamãe, você é a pessoa mais corajosa do mundo. Tomás nem sabia o que coragem realmente custava. Mas aquelas palavras eram tudo o que ela tinha naquele momento. Eu não estou tentando revisar nada, senhor. Ela manteve a voz firme, embora o coração martelasse. Eu li o contrato porque faz parte da minha função organizar os documentos antes de encaminhá-los. E quando li, percebi que a cláusula de penalidade está invertida. Se assinar assim, quem paga a multa rescisória em caso de rompimento não é o Grupo Mendonça. É a Alvarenga Participações. O silêncio que se instalou na sala durou exatamente 3 segundos. 3 segundos em que a informação pairou no ar como uma granada sem pino. Depois, Ricardo gargalhou. Uma gargalhada alta, escandalosa, daquelas que a pessoa joga a cabeça para trás e quer que todo mundo veja que não está nem um pouco preocupado. Invertida.
Ele repetiu, batendo palma. A menina disse que a cláusula está invertida. Felipe, você ouviu isso? Você que é formado em direito, que tem anos estudando contratos, uma temporária que organiza arquivo acabou de dizer que você errou. Felipe sentiu o estômago gelar. Não porque achasse impossível, ele sabia que o contrato fora redigido às pressas, mas porque não tinha conferido a cláusula que Alessandra mencionou. E isso o apavorava. Abriu a boca para falar, mas Ricardo já tinha continuado. Ricardo, talvez valha a pena dar uma olhada rápida. Felipe tentou mais uma vez, a voz quase um fio. Vale a pena? Ricardo virou para ele com os olhos faiscando. Eu vou perder meu tempo porque uma estagiária glorificada acha que sabe mais que todo o jurídico da minha empresa. É isso que você está sugerindo, Felipe? Porque se é, talvez eu precise repensar quem realmente deveria estar sentado nessa cadeira. Felipe engoliu em seco e não disse mais nada. O medo de perder o próprio emprego era mais forte do que qualquer senso de justiça. Alessandra cerrou os lábios. Sentiu cada olhar daquela mesa pesando sobre ela como pedra. 7 executivos, todos em silêncio, todos assistindo enquanto um homem destruía a credibilidade dela, sem nem conferir se ela tinha razão. Era como estar num ringue com as mãos amarradas. Sabe o que eu acho? Ricardo continuou, agora andando ao redor da mesa, performando para sua plateia cativa. Passava atrás de cada cadeira como um predador marcando território. Eu acho que você viu uns papéis, não entendeu nada porque não tem formação para entender, e resolveu bancar a esperta para impressionar alguém. Talvez conseguir uma efetivação, quem sabe? Talvez um aumento. Gente assim a gente vê todo dia. Quer subir usando atalho. Não é isso, Alessandra disse, a voz saindo mais baixa do que ela gostaria. Odiou-se por isso. Odiou que ele tivesse o poder de fazer a voz dela encolher. Não? Então o que é? Me explica. Porque eu adoraria entender por que uma pessoa que está aqui há algumas semanas acha que pode entrar na minha sala de reuniões, interromper a minha agenda e dizer que meus advogados erraram. Ele parou bem na frente dela, perto demais, invadindo o espaço dela de propósito, como quem quer mostrar quem manda. A sombra dele cobria a Alessandra inteira. Senhor Alvarenga, Alessandra disse, agora olhando diretamente nos olhos dele. E havia algo diferente no olhar dela. Uma firmeza que ele não esperava. Eu sei que o senhor não me conhece. Sei que para todo mundo aqui, eu sou só uma temporária que organiza papéis. Mas eu estou tentando evitar que o senhor perca uma fortuna. Só isso. Ricardo inclinou a cabeça, fingindo interesse, como se observasse uma criança contando uma história inventada. Que lindo! Que nobre! A heroína dos contratos. Só falta a capa. Mais risadinhas na mesa. Dessa vez, Cláudio e Mônica. Bernardo parou de clicar a caneta e balançou a cabeça, olhando para o chão. Uma executiva mais jovem, Natália Ventura, da área de compliance, apertava as próprias mãos debaixo da mesa. Estava visivelmente incomodada, mas não abria a boca. Ninguém abria. Alessandra engoliu o nó na garganta. Não ia chorar ali. Não ia dar esse presente para ele. Respirou pelo nariz, devagar. Contou até 3. Se o senhor não quer ouvir, ela disse, recuando um passo. Eu respeito. Mas vou registrar formalmente que alertei sobre o problema. É a única coisa que posso fazer. A expressão de Ricardo mudou. A diversão saiu do rosto dele e deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Como uma cobra que acaba de decidir dar o bote. Registrar? Você vai registrar? Ele repetiu, a voz descendo um tom. Registrar onde? Para quem? Você acha que alguém aqui vai levar a sério um registro feito por uma temporária contra o presidente da empresa? Ele se virou para os executivos, abrindo os braços como um apresentador de circo. Alguém aqui levaria isso a sério? Silêncio. Cabeças baixas. Ninguém respondeu. Ninguém precisava. A resposta estava no silêncio covarde de cada um deles. Natália Ventura fechou os olhos por um instante, como se sentisse vergonha de si mesma. Ricardo voltou a olhar para Alessandra, agora com um sorriso que era quase piedade. Quase. Olha, vou te dar um conselho. De graça, tá? Porque eu sou generoso. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a mesa como quem espera aplauso. Volta para o seu cantinho, organiza seus arquivos bonitinhos e esquece que essa reunião existiu.
Porque se você insistir nessa história de registrar, a única coisa que vai conseguir registrar é a sua saída. E aí, querida, boa sorte achando outro emprego com uma demissão por insubordinação no currículo. Alessandra sentiu as pernas fraquejarem. Não pelo medo de perder o emprego, embora isso também a assombrasse, mas porque naquela sala, diante de todos aqueles rostos desviados, ela estava completamente sozinha. Ninguém ia defendê-la. Ninguém ia sequer reconhecer que ela podia estar certa. Ela era invisível. Era ninguém. Lembrou do dia em que aceitou aquele emprego. Dona Marta, sua mãe, tinha segurado as mãos dela na cozinha e dito: "Filha, emprego nenhum tira quem você é. Você entra, faz o que tem que fazer e sai de cabeça erguida. Sempre de cabeça erguida." Alessandra endireitou a coluna. Virou as costas e começou a caminhar em direção à porta. Cada passo pesava como chumbo. Podia sentir os olhares aliviados dos executivos. Aliviados porque o espetáculo tinha acabado, porque eles não tinham sido os alvos, porque podiam voltar à segurança confortável da covardia. Quando sua mão tocou a maçaneta, Ricardo disparou a frase que ele jamais deveria ter dito. A frase que mudaria tudo. "Ei!" ele gritou, a voz ecoando pelas paredes de vidro. "Se você acha que está certa, liga para quem você quiser. Liga para o presidente do Brasil se quiser. Liga para Deus, se tiver o número. Porque aqui dentro, querida, a única pessoa que decide alguma coisa sou eu." A gargalhada que veio depois encheu a sala inteira. Ricardo riu. Cláudio riu. Mônica cobriu a boca para esconder o riso. Bernardo não riu, mas também não disse nada. Natália apertou tanto as mãos que as unhas marcaram a palma. A sala inteira era um palco, e Ricardo Alvarenga era o ator principal de uma peça que ele achava que comandava. Alessandra parou, a mão ainda na maçaneta, o corpo inteiro parado. Ficou ali, imóvel, por alguns segundos que pareceram horas. O riso continuava atrás dela como uma trilha sonora cruel. E então, lentamente, ela se virou. Não estava chorando, não estava tremendo. Algo havia mudado no olhar dela. Não era raiva, não era humilhação. Era uma decisão, uma certeza silenciosa e inabalável que só existe em quem já perdeu tudo pelo menos uma vez na vida e aprendeu que não tem mais nada a perder. "O senhor tem razão", ela disse, a voz calma, estranhamente calma. "Eu vou ligar." O riso diminuiu um pouco. Ricardo arqueou as sobrancelhas divertido. "Vai ligar? Para quem? Pro sindicato? Pro Fantástico? Pro padroeiro da cidade?" "Não", Alessandra respondeu, tirando o celular do bolso. "Para alguém que o senhor conhece muito bem." Ricardo riu mais uma vez, mas agora o riso tinha uma nota diferente. Uma hesitação. Um fio de dúvida que ele esmagou antes que qualquer um percebesse. "Vai lá, liga!" Ele fez um gesto largo com a mão, como quem dá permissão a uma criança. "Eu quero ver isso. Todo mundo aqui quer ver isso. Né, gente?" Alguns sorrisos forçados na mesa. Os executivos achavam que era mais uma cena do show, mais um ato da humilhação. Alessandra desbloqueou o celular, abriu os contatos, encontrou o número e fez algo que ninguém esperava. Colocou no viva voz. O som do telefone discando tomou conta da sala inteira. Cada toque de chamada ecoando pelas paredes de vidro como uma batida de coração. Um toque. Ricardo cruzou os braços, sorrindo, esperando o momento em que ela passaria vergonha. 2 toques.